aqui é Anime do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime da vez é Arifureta, que depois de muita zoeira de um episódio aí misturando ação com uma penetração, what the fuck, velho, não tem como explicar aquele episódio, mas enfim, depois disso a gente teve um episódio de ação e mostrando a grande guerra que poderia acontecer, que no caso era algo bem esperado. E eu dizer que eu tô esperando uma animação premium? Obviamente que não. Mas antes de comentar, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Logo de início a gente vê uma conversa ali tanto do protagonista como a Aiko. A professora do protagonista começa a implorar e pedir muito para que no caso ele simplesmente ajude toda aquela população. Porque ela é uma boa pessoa, ela tem pena deles e até mesmo ela quer que o Hajime sejam pessoas mais solidárias, que não seja alguém tão sozinho, alguém que no caso não ligue para as pessoas. E o que acontece é que depois de muita insistência e ela falando com ele, ele acaba aceitando. E isso era óbvio que ia acontecer, tendo em vista que no episódio anterior eu já tinha visto que realmente isso ia rolar. E aí começa alguns preparativos com relação a essa batalha que vai acontecer. Ele começa a construir barreiras gigantescas. Ele tem uma habilidade absurda, né, que no caso que é de construção, né, de criação de qualquer objeto. Então ele faz armas poderosas para ele, também utiliza a própria terra para poder criar uma muralha muito forte para poder proteger o povo e também auxilia o povo ali até as suas armas prontas. Nada muito explorado, mas o mais engraçado desse episódio é a relação dele com a Dragonborn. O que acontece é que a gente sabe que ela é masoquista, ela gosta de apanhar, ela gosta de ser maltratada. É a Darkness da série. E o legal disso aí é que a gente vê vários momentos icônicos, né? Porque ela tenta ajudar ele, quer ser notada por ele vai ignorando, ela vai curtindo. E o legal é a dublagem. Eu curti muito a dublagem porque a gente tá acostumado a ver muitas dubladoras fazendo aquela vozinha de criancinha, não sei o que, e tentando ser safada com a voz de pirralha. Mas não, dessa vez a gente viu uma voz adulta, bem grossa por sinal, fazendo aquelas escrotices e tendo tesão porque o cara não tá dando carinho a ela, ou até mesmo tá batendo nela. E é engraçado pra caramba, achei bem resenha. Mas no fim o que acontece é que a batalha chega até eles. E tá lá também o mago que fez a cabeça da Dragonborn. E nessa batalha é interessante porque boa parte dela é legal de ver, velho. Eu fiquei feliz, eu tava me animando. Porque não há nada mais prazeroso do que ver os heróis acabando com aqueles monstros de CGI ceboso. Mano, eu tava ficando todo feliz porque ia limpando, né? Ia limpando os monstros de CGI e aí o anime ia ficando mais bonito. E eu tava curtindo, velho. Eu tava curtindo, literalmente. Apesar de que não tem uma trilha sonora tão empolgante, mas os ataques, as cenas de ação, por exemplo, a própria coelhinha lutando, é até fluido, eu tava reparando isso. Mas não estou dizendo que o anime deixou de ter falha. Fique com isso na cabeça porque um elogio aqui é só um elogio básico que eu tô fazendo. Porque tem seus pontos positivos, mas ainda assim tá longe de ser um anime bem feito. E o que acontece é que a explosão pra todo lado é metralhadora, é todos e todos, é legal de ver. Eu curti, não vou ser hipócrita aqui, como eu já falei, eu tava amando ver aqueles bichos morrerem. E no fim das contas o que acontece é que temos um momento onde eles conseguem fazer com que os monstros recuem e capturam, no caso, aquele inimigo. Inimigo esse que vem ser revelado como, no caso, o próprio aluno da professora do Hajime, ou melhor, um dos colegas de classe dele. E o pior é que o cara simplesmente meio que tá tratando aquele mundo como se fosse um jogo. E o que acontece é que ele começa a dizer que ele sim virou aquilo e queria ser notado pela professora, notado pelos demais, que tinha poder para fazer algo, que tinha força para isso, que ela não era qualquer pessoa, um Zé Ninguém, como era o protagonista, vai se lembrar disso. E ele fica até mesmo revoltado, né, pelo fato do protagonista estar tão poderoso, porque o protagonista é uma curva fora da regra. Por quê? Porque ele conseguiu pegar um dos labirintos. A partir do momento que você pega um dos labirintos, você já fica extremamente poderoso. E ele já pegou o segundo, então ele tá forte pra caramba. Tá bem diferente do que é o habitual naquele mundo. Só que o cara que tá usando os poderes ali é um cara que não tem medo de matar um humano ou qualquer coisa que seja, caso ele precise. Coisa que os libertadores, como ele falou na história anteriormente, tinham esse medo, não lutaram contra os humanos. Por isso acabaram morrendo e ficando presos nos labirintos. E o que acontece é que no fim das contas a professora tenta entender aquela situação e até mima o cara para poder fazer com que
que ele se torne uma boa pessoa, porque ele não precisa ser ruim. E o que é que o cara faz? O cara acaba pegando a professora e fazendo dela de refém. E com isso até mesmo pega uma espécie de seringa para poder injetar um veneno dela, fazendo dela sua refém na frente de todo mundo. E aí o protagonista fica na tensão se faz alguma coisa para poder deter ele antes que ele mate a professora. E o estranho é que esse sapato não entendia o que aconteceu. Eu só vi que o protagonista tentou atirar nele, aí daqui a pouco a coelha pulou. Foi uma bagunça tão grande a direção que eu não entendi. Até agora eu não sei o que aconteceu. Enfim, o que acontece é que ele acabou furando uma parte do pescoço da professora. A professora ficou envenenada e a coelhinha acabou sendo ferida no lugar da professora. Então foi tensa a situação, apesar da professora ter se ferrado também. E aí a gente vê que ele acaba ferrando esse inimigo. E aí temos um momento aí onde ele recupera cada uma das pessoas envolvidas. Aquela veia que ele usa ali, eu não lembro o que é de fato. E se for explicado, não foi bem explicado. Mas é um negócio muito poderoso que ele usa para poder, no caso, regenerar e até mesmo curar contra veneno. É muito apelão. Tudo que vem do protagonista é apelão. Onde até mesmo a gente vê que tem um momento que o protagonista tem que beijar para forçar, no caso, o remédio a entrar na corrente sanguínea da professora. Ele beija ela, passa pra dentro dela, onde de fato faz com que ela possa voltar ao normal e ficar curada. Mas até mesmo ela fica curada e tal, mas tudo é tratado de forma bem tranquila, sem nenhum et e nada do tipo. Eu achei até interessante, ele tem que salvar ela, a pessoa fazer aquilo, ele fez. Não foi o et que atingiu o público-alvo e não me deixou arretado. Se isso tivesse acontecido em algum anime sério, eu não ia achar ruim. Tá aí uma forma boa de fazer it. Enfim, o que acontece é que a professora acaba pedindo para que ele salvasse o coitado do aluno ali. Coitado não, o cara é safado, né? Mas aí ele começa a perguntar, realmente você quer que eu salve o cara que tentou te matar? E ela diz que sim, que precisa e tal. E aí ele começa a perguntar ao cara se o cara sim queria ou não ser aliado dele. No caso, se ele era inimigo dele. E na hora que ele tá dizendo que ele não é desesperado, ele vira um olho. E aquilo aí representou na hora que ele era sim um inimigo. E o cara que o protagonista faz, mete tiro em cima do cara. Eu gostei muito disso. São poucos personagens que têm essa decisão sábia de fazer isso. Apesar que isso foi por um motivo muito maior. Terminado tudo isso aí, a gente vê que a deusa da fartura, ou melhor, a própria professora, fica ali com o pessoal e eles acabam se separando. Hoje, no caso, missão foi completa e volta o harém do personagem principal e o coitado do cara que foi resgatado. Esse episódio foi divertido, como sempre, mas é aquela coisa, né? Como eu queria que essa obra fosse readaptada por um estúdio decente. Imagina o Fótomo fazendo isso. Ia ser mágico, ia ser muito legal, velho. Porque ia ter a parte de comédia, ia ter a parte dark pra caramba. Ia ser muito da hora. Agora eu quero a sua opinião. O que você acha desse episódio? Você curtiu? Você ficou animado de ver os monstros de CGI se lascando? Eu fiquei pra caramba, velho. Deixa tua opinião aqui nos comentários, beleza? E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!